Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para lermos a palavra de Deus, agradecermos ao Senhor, lermos a palavra de Deus para trazermos mais entendimento para o nosso coração e agradecermos ao Senhor por mais esse dia de vida, esse domingo que cai essa chuva tão gostosa lá fora, desde ontem à noite. Essa chuva que rega, essa chuva que refresca, essa chuva que traz novos ares. Como é bom viver na dependência do nosso Deus. Como é bom viver, amados irmãos, debaixo da vontade daquele que sabe a hora de todas as coisas. Como é bom viver debaixo da soberania daquele que conhece as nossas necessidades. Sabe o que eu preciso na hora que eu preciso. Sabe o que você precisa na hora que você precisa. Não é um pouco antes, não é um pouco depois, mas é na hora. Aquele que conhece todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos para que juntos pudéssemos orar, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele que fale aos nossos corações nessa manhã. Louvado seja. Feche os teus olhos, abaixe a tua cabeça. Pai amado, Pai querido, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã, ó Deus, de domingo, dia 17 de maio. Sabedores nós, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor nos permitiu, ó Pai, acordarmos mais um dia, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Então, Deus, que esse dia seja usado para este propósito. Que não seja para o propósito que eu estipulei, mas que seja para o propósito que o Senhor estipulaste. Porque já não vive mais o Josimar, já não vive mais a Maria, já não vive mais o João, mas Cristo vive em nós. E é a Tua vontade que nós queremos servir a cada dia. Obrigado, Deus, por esta manhã. E obrigado, Deus, pela oportunidade desta palavra, na Tua presença, junto com os nossos irmãos nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor que fique à vontade no nosso meio, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, queria falar um pouco com vocês hoje acerca justamente dessa questão da dependência. Dependência de Deus. Num tempo onde nós estamos vivendo tão dependentes de tantas coisas, vivemos dependente da tecnologia, vivemos dependente do petróleo, vivemos dependente da saúde, vivemos dependente da boa vontade daqueles que nos governam, vivemos dependente de todas as coisas. E aí, quando falamos de Deus, nós queremos tomar para nós uma independência que não existe, que não pode existir. Então eu queria, neste meio que nós vivemos dependente de tantas coisas, nós aprendêssemos, que nós exercitássemos todo o tempo a nossa dependência de Deus. Tem um texto, amados irmãos, que nós encontramos lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 19. E ele diz assim, já no seu finalzinho da história: Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Queridos, nós encontramos alguns personagens aqui nessa história. O primeiro deles é quem faz esta oração, é o rei Ezequias. O segundo é o motivo pelo qual o rei Ezequias está fazendo esta oração, por conta do rei Senaqueribe da Síria, que está às portas dos reinos de Israel para poder dominá-lo. Um outro personagem são os reinos da terra, ao qual
o rei Ezequias pede a Deus que livra-os das mãos do rei Senaqueribe e da Síria, para que todos os povos da terra possam reconhecer que Ele é o Senhor Deus. E o ator principal, o personagem principal dessa história, que é o próprio Deus, a quem o rei Ezequias ora. E, amados irmãos, uma coisa interessante que eu gostaria de te falar, porque destes 4 personagens, 3 são mutáveis. Poderia ser qualquer rei orando a Deus. Poderia ser qualquer rei tentando governar Israel. E os reinos da terra, eles mudam em todo tempo. Agora há um personagem que é imutável. Ele é Deus. E Ele é Deus sempre. E o que nós vemos aqui é diante de uma situação totalmente conflituosa e totalmente desfavorável para Ezequias, ele confia no único que pode de fato trazer a vitória. Ele derrama toda a sua dependência diante do Senhor, toda a sua necessidade diante do Senhor, porque ele crê que apenas o Senhor é capaz de fazer algo por si. E é disso que eu gostaria de falar nessa manhã, sobre a nossa dependência de Deus e esta necessidade que deve existir em nós, desta dependência de Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos, para o texto de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ali até o verso 32, a gente vai ler uma história extremamente triste, mas extremamente real. Uma história que ela, de fato, conduz àquilo que nós realmente somos, aquilo que nós realmente desejamos. Lucas 15, amados irmãos, verso 11, vai nos contar a história do filho pródigo. E o texto diz assim, olha, Jesus estava falando, explicando, contando acerca de algumas parábolas, e após contar a parábola da dracma perdida, ele diz o texto que ele continua, dizendo que certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Oh, irmãos, este filho pródigo, ele é um retrato de todos nós, diante do nosso Deus, em todo o tempo. Se não vigiarmos, se não buscarmos, nós estamos em todo o tempo buscando esta independência de Deus. Deus, me dá o que me pertence, deixa eu viver a minha vida. Em todo o tempo nós estamos olhando para Deus e pedindo para Ele a nossa vida. Me dá ela nas minhas mãos para que eu possa vivê-la da maneira que eu quiser, Senhor. Nós podemos às vezes não perceber, irmãos, mas agimos assim em todo o tempo. E o Senhor, por muitas vezes, nos dá. Não naquele intuito de que nós quebremos a cara e, como dizem por aí, voltemos com os rabinhos entre as pernas. Não é essa a ideia de Deus. Deus está muito além dessas coisas, irmãos. Mas muitas vezes Ele permite para que nós entendamos que não há vida, que não há liberdade, que não há prazer longe do Senhor. Que este conceito de liberdade, ele não se remete a um relacionamento entre nós e Deus. Isso é um conceito criado em nós. Esse é um conceito que nos remete mais ao pecado do que a um relacionamento com Deus, porque é o pecado que quer essa liberdade. É o pecado que quer continuar a agir. É o pecado que não quer ter mais limites. É o pecado que não quer ter freios. É o pecado que não quer ser controlado, irmãos.
E é por isso que muitas vezes nós pedimos: Pai, dá-me os meus bens para que eu possa ir viver. Cortando este laço de dependência com aquele que sabe todas as coisas, que conhece no âmago das nossas necessidades e é plenamente capaz de nos suprir. Oh, amados, precisamos olhar para a questão da dependência de Deus com um olhar mais carinhoso, mais sério, mais inteligente. E não nos deixar levar pelas circunstâncias deste mundo, que fica brilhando em seus outdoors acerca da liberdade, que a nossa liberdade é fora de Deus, quando na realidade a maior liberdade que nós temos está no Senhor. Oh, queridos, isso me lembra uma história também descrita no livro de Apocalipse, quando fala acerca das igrejas, e em especial a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja extremamente abastada, não lhe faltava nada. A igreja Laodiceia era uma igreja que estava geograficamente muito bem localizada, passagem de várias riquezas, passagem de rotas comerciais. Há uma ideia de que, além de ser todo este centro comercial, bancário, de produção de muitas coisas, a Laodiceia também havia uma escola de medicina onde provavelmente toda essa questão oftalmológica tenha começado ali. Laodiceia ficava ali na região conhecida como Frígia. E naqueles tempos havia algo muito bom para os olhos, conhecido como o pó frígio. Podemos dizer assim que é o berço da oftalmologia no mundo. E isso também destacava demais a cidade de Laodiceia. Mas em contraponto a todas essas coisas, o próprio Senhor Jesus diz que ela era uma cidade infeliz, era uma cidade miserável, era uma cidade, a contraponto de todas as suas riquezas, era uma cidade pobre, era uma cidade cega e nua. Porque, amados irmãos, é bem possível que com todo esse aparato, é bem possível que com toda esta instrumentalidade, é bem possível que com toda esta riqueza, Laodiceia se sinta independente. Sinta que pode fazer tudo. E nós somos assim, até mesmo como igreja, queridos. Muitas vezes sentimos que por conta de uma boa arrecadação, por conta de um bom progresso financeiro, nós não necessitamos de Deus para fazer as coisas. Nós temos dinheiro no caixa, não precisamos de oração para fazer nada. Oh, meu irmão, é muito pelo contrário. A questão financeira, a questão de saúde, a questão da bonança de uma forma geral, ela não nos exime de estarmos extremamente entronizados com o nosso Deus em todas as coisas. O fato de eu ter um dinheiro no banco que me faça ir ali numa agência e comprar um carro ou uma moto do modelo que eu querer, no modelo que eu escolher, na hora que eu quiser, não faz de mim uma pessoa que não necessite orar a Deus e falar: ó Senhor, é a hora de fazer isso. É esse bem que eu quero, que eu preciso, que eu necessito. Este é o caminho a ser tomado.
Então, muitas vezes, a necessidade da liberdade, a necessidade de se sentir livre, ou esse sentimento de poder intrínseco que nos faz olhar para as coisas ao nosso redor e ter um certo poder sobre elas, nada disso nos impede e nem pode nos impedir e nem nos afastar da presença do Senhor e da dependência do Senhor, queridos. O Senhor Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. Ô irmãos, e o que o Senhor está falando é que sem Ele você pode ter dinheiro, sem Ele você pode ter grandes riquezas, sem Ele você pode ter a sua liberdade, sem Ele você pode fazer N coisas. Mas no fundo, você não pode fazer nada. Não passa de uma ilusão, não passa de uma mentira. Porque Ele é o provedor, é nele que está todas as coisas. Melhor é não ter nada e estar com Cristo do que ter um monte de coisas e essas coisas te afastar do Rei. Independente da posição que você está, irmão, financeira, eclesiástica, profissional, nunca deixe de depender do Senhor. Nunca deixe de colocar todas as coisas na mão do Senhor, desde a menorzinha até a maior. Aí eu vou comprar 10 centavos de bala. Oh Deus, eu vou comprar 10 centavos de bala. Que elas venham gostosas. Que elas venham, ó Deus, sem nenhum erro de fabricação. Que elas venham, ó Pai, os melhores 10 centavos de bala do mundo. Eu ponho nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor me direcione. Já pensou, irmão, se a gente fizesse isso? Que bênção. Mas a gente pensa muito grande, a gente pensa muito além. Ah, eu vou comprar um lote. Opa, um lote precisa de oração. Para que seja num bom lugar, para que as construções ao redor depois venham trazer valor, né, para aquele bairro, para aquele ambiente, que haja um desconto, que eu descubra ouro lá, enfim. Comprar um lote é coisa grande, bala não. Mas o que eu quero mostrar, amados irmãos, é que a nossa realidade é uma realidade de intimidade, precisa ser uma realidade de intimidade com Deus o tempo todo. De cuidar de Deus e de dependência de Deus em cada segundo, em cada milésimo de segundo das nossas vidas. E nós estamos nos acostumando a viver sem Deus. Quantas vezes, amados irmãos, você parou essa semana e colocou alguma coisa que você ia fazer na presença do Senhor? Quantas vezes você pediu a orientação de Deus para as decisões que você tomou essa semana? Quantas vezes você colocou em oração algo que você está querendo para a sua vida? Quantas vezes você pediu a direção do Senhor para algo que você quer? E muitas vezes nós deixamos de pedir, amados irmãos, porque nós temos medo de que Deus demonstre que a direção é outra. Porque isso vai afetar o que nós queremos. Me dá meu dinheiro aí, Pai, que eu quero viver a minha vida. Eu não quero você me regulando. Eu não quero você falando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu não posso fazer isso, que eu tenho que ir por esse caminho. Não, eu quero viver a minha vida, me dá. E o que acontece? Ele vai comer com porcos. Ele vai gastar o seu dinheiro certamente naquilo que não agradaria o seu pai, como de fato foi. E ele vai estar desejando em muito pouco tempo se alimentar daquilo que os porcos estão se alimentando. E vai perceber o quanto era bom estar debaixo do direcionamento do seu pai. Ele vai perceber o quanto era bom estar debaixo do direcionamento do sim e do não. Do vai e do não vá. Do segue para cá e o segue para lá do seu pai. Ele vai perceber que ali ele tinha segurança.
Deus nos dá, assim como aquele pai deu os bens para aquele filho, muitas vezes o Senhor nos dá a liberdade que nós achamos que é de fato a liberdade, para que possamos perceber, para que possa ser tratado em nós a necessidade de Deus. Assim como aquele jovem teve a necessidade do seu pai, de voltar para a casa do seu pai e de entender que ali era o melhor lugar onde ele poderia viver, o Senhor muitas vezes nos permite, amados irmãos, passar por algumas circunstâncias das quais sirvam apenas para que a gente possa olhar para trás e ver o quão bom é estar na casa do Pai, o quão bom é viver debaixo do sim e do não do Senhor. Ô irmão, se você está passando por alguma circunstância, alguma situação, por conta da sua rebeldia em querer ser livre, eu te convido a voltar. Eu não. As Sagradas Escrituras te convidam a voltar. O texto, a parábola do filho pródigo, continua dizendo que depois do filho passar aquele perrengue todo, depois que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ele caiu em si, amados irmãos, ele percebeu que os trabalhadores do seu pai, os servos do seu pai, até eles viviam uma boa vida, cheia de fartura, e ele então decide: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Irei dizer para ele: Pai, eu pequei, e ainda que ele me coloque como seus servos, eu estarei debaixo da sua ordenança, eu estarei debaixo do teu cuidado. Meu irmão, se você está quebrando a cabeça aí porque resolveu ser livre, porque resolveu cobrar para si a sua independência, eu te convido nesta manhã, por intermédio da palavra de Deus, pelo intermédio da ação do Espírito Santo na sua vida, pelo intermédio de Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz por mim e por você, eu te convido a voltar para os braços do Pai. Aquele jovem disse: me levantarei agora e irei ter com meu pai e vou dizer para ele: eu pequei, me perdoa, quero estar aqui de volta. Vem de volta. Porque o texto continua dizendo que aquele pai não só perdoou aquele filho, mas deu uma grande festa pelo seu retorno. Oh, irmão, há uma grande festa no meu coração, mas principalmente há uma grande festa no coração de Deus quando você entende que o seu lugar é aqui. Que o seu lugar é na presença do Senhor. Que o seu lugar é viver uma vida debaixo da dependência do Senhor. Uma vida onde a sua espera ela é extremamente realizável. Volta para os caminhos do Senhor. Deus está esperando você chegar para dar uma grande festa. Deus te abençoe. Deus te abençoe rica e poderosamente. Vem viver debaixo da dependência de Deus. É a melhor coisa do mundo. Grande abraço, meus irmãos. Ótimo domingo para vocês. Meditem nesta palavra, leiam o texto do filho pródigo, leiam lá o texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 19. Vê como foi bom para Ezequias orar ao Senhor nesta dependência de Deus e ver Deus agindo. Porque é assim que acontece. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Deus seja louvado, na minha e na sua vida.
Amados irmãos, logo mais às 19h30 nós vamos estar juntos de novo, fazendo a nossa live especial, bacana, todo mundo junto aí, a gente junto aqui, para a honra e glória do nosso Deus. E você está convidado desde agora a se preparar espiritualmente, emocionalmente, para juntos louvarmos ao Senhor. Que Deus possa abençoar todos os aniversariantes dessa semana. Em maio nós estamos tendo muita gente fazendo aniversário. Que a mão boa e poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Dia 15 nós comemoramos o Dia Internacional da Família. Guarda este dia, irmãos, porque nós ainda vamos estar juntos comemorando isso em nome de Jesus. Aquele grande almoço, aquela grande alegria como é de praxe nessa igreja. Em breve nós nos encontraremos. Em breve nós nos abraçaremos. Em breve nós estaremos nos deleitando de toda a comunhão verdadeira do povo de Deus. Mas enquanto isso, ore, clame, tenha fé e dependa de Deus em todas as coisas. Que Deus te abençoe poderosamente, amado irmão e irmã, em nome de Jesus. E que a boa e poderosa mão de Deus alcance você onde quer que você estiver. Em nome de Jesus. Vamos orar e assim encerramos a nossa EBD desta manhã. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo ensinamento do Senhor sobre a dependência e a importância dessa dependência. Obrigado, Deus, por nos ensinar através de exemplos bíblicos, ó Pai, a necessidade de não deixarmos que nada neste mundo nos separe desta presença tão gostosa do Senhor, que nem riquezas, que nem riquezas externas, que nem necessidades internas, nada possa nos separar do Teu amor, da dependência gostosa do Senhor, que nos traz tanta esperança e tanto consolo, dessa esperança que nos dá refúgio de saber que a resposta é certa. Continua, Deus, abençoando o Teu povo, abençoando essa turma boa que tem feito aniversário aí, Deus, essa semana. Que o Senhor, Deus, esteja cuidando deles com saúde, graça e misericórdia. Pai, que a Tua boa mão seja sobre cada família, sustentando o Teu povo, Pai, para que no dia do retorno estejamos todos juntos, glorificando o Teu nome. Obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado hoje. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos abençoar e nos guardar, porque dependemos de Ti, esperamos em Ti e sabemos que a nossa espera é real. Conforta os nossos corações e nos descansa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um bom dia a todos, amados irmãos. Graça e paz, um grande abraço para vocês. Até logo.